pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E vocês muito provavelmente ficaram sabendo do evento da Hasbro Pulse, que tinha como objetivo revelar algumas figuras da toyline da Studio Series, e que você muito provavelmente acompanhou este evento no canal do Marco Reviews Transformers, onde ele fez uma live comentando sobre o evento em tempo real e também contou com a minha participação mais pro final da live, após o término deste mesmo evento. Pois bem, tivemos algumas revelações interessantes, mas gostaria de dizer logo de início que o evento foi muito decepcionante. Eu não fiquei satisfeito com o evento. Ok, revelou figuras interessantes e importantes, mas não é como se tivesse aquele capricho de quando eles vão revelar uma figura de Transformers geração 1, eles revelam a wave inteira, a primeira leva de Transformers. Caramba, mostraram Jazz, Hot Rod, apesar de infelizmente terem sido vazados anteriormente, revelaram logo a primeira wave inteira. E aqui não, eles ficam soltando apenas pedacinho da wave, Transformer aqui, outro Transformer ali. É realmente muito triste ver uma coisa dessas num evento. Não tem o menor cuidado para poder apresentar a figura, o produto para o seu público. E isso daí atrapalha muito nas vendas. A forma de divulgação da Hasbro com os toys dos filmes, em especial do Michael Bay, que são justamente os mais prejudicados, é realmente ridículo. Eles não capricham em absolutamente nada e acabam vendendo pouco consequentemente. Separaram justamente um evento para poder apresentar apenas 4 figuras, sendo que destas 4, apenas 2 eram realmente novidades e que foram revelados antes do evento. Acabaram sendo vazados, infelizmente. Isso daí estraga totalmente a sua experiência. E eu fiquei sim muito insatisfeito com isso. Eu fico realmente extremamente revoltado quando esses toys são vazados e não são apresentados de forma oficial. Acaba com toda a sua expectativa para o evento. E quando você pensa que vai ter algum toy novo, como foi o caso do Grindor, que tinha sido supostamente vazado, e eu não vou comentar aqui no canal sobre isso, não com uma certa profundidade, porque tinha sido, vazado praticamente um blackout puxado pro verde, e todo mundo tava falando que ia ser o Grindor. Eu esperava ver alguma coisa do Grindor nesse evento e não foi o que aconteceu. Foram justamente essas 4 figuras, sendo que dessas 4, uma era o Starscream de Bumblebee, o filme, o que realmente ficou interessante. E o outro foi aquele Transformer do Caça-Fantasmas que tinha sido revelado já em um outro evento. É realmente ridículo ficarem revelando novamente. Pra que mostrar isso de novo? Não, reserve um espaço adequado para poder apresentar os toys dos filmes. Com isso, nós tivemos apenas 3 toys realmente relevantes, que no caso foi o Starscream, que eu não vou comentar aqui neste vídeo, porque eu já tinha falado, já tinha feito um vídeo separado comentando apenas dele. Então eu recomendo que você assista, caso você queira saber mais detalhes dessa figura. E caso você ainda não saiba nada, ainda quer ter uma perspectiva, quer criar uma opinião própria quanto a ele, bom, eu recomendo que assista aquele vídeo que eu fiz separado do Starscream, que já que, né, ele foi revelado de forma antecipada e acabou estragando sim a experiência do evento, já que na minha opinião, das três figuras, ele foi justamente o melhor. E claro, é o único Voyager Class entre elas. Falando agora dos 2 toys, nós vamos falar inicialmente do B-127, sim, o Bumblebee na versão cybertroniana, que eu vou ser bem honesto, me surpreendeu positivamente. Eu fiquei até também um pouco surpreso que eles nomearam ele, não colocaram ele como se fosse Bumblebee, e sim como B-127. Achei curioso, pensei que fosse ser Bumblebee mesmo. E, bom, enfim, ele é basicamente um repaint do Cliff Jumper, claro que alterando a sua cabeça. Agora ele não tem mais o seu rosto normal, e sim a sua máscara de batalha, que eu acho que colocaram ela justamente pelo fato de que provavelmente vai trocar com o Bumblebee Jeep, porque parece ser o mesmo estilo de encaixe. Então é basicamente o mesmo esquema que eu faço com o meu Bumblebee The Last Night com o Bumblebee de Revenge of the Fallen, não, do ano de 2007, o Bumblebee Studio Series 49. Dá pra poder ficar alterando, já que as cabeças são muito parecidas e são sim, elas têm sim o mesmo encaixe, que no caso é uma ball joint. E parece que vai ser a mesma situação aqui. E pra ser bem honesto, esse Bumblebee tá simplesmente
impressionante. Eu não consigo achar outra palavra para poder definir esse Bumblebee. A sua aplicação de amarelo está muito bem feita. Seu prata também eu acho que ficou muito mais interessante do que o prata aplicado no toy do Cliff Jumper, na representação do Cliff Jumper na Studio Series. Eu gostei mais desse Bumblebee do que do próprio Cliff Jumper, e eu até tenho sim uma certa admiração pelo toy do Cliff Jumper, mas eu acredito que o molde caiu muito bem no Bumblebee. Foi realmente surpreendente e, claro, teve uma melhor aplicação da coloração prateada, em especial nos pés. E eu acho também que as proporções, eu não sei dizer, é como se tivesse algo nesse Bumblebee que me fizesse gostar muito mais dele do que o Cliff Jumper, e não fosse apenas o prata. Não sei se é também o fato de eu ter ficado impressionado com a sua máscara de batalha, que está sim muito bem detalhada, realmente está algo surpreendente, está muito mais detalhada do que aquela máscara do Bumblebee de número 18 da Toyline Studio Series, que, bom, eu gosto daquele Bumblebee, mas ainda perde para essas duas representações. Com essas duas, claro, eu estou falando do Bumblebee Jeep e do Bumblebee Cybertroniano, e agora temos quase todos os Bumblebees do filme do Bumblebee completo aqui na Toyline da Studio Series. Só falta a versão Camaro, mas essa daí eu já acho muito improvável de ser lançada, justamente pelo design que impossibilita isso. Seu modo veículo também está bem impressionante. Tá basicamente a mesma coisa do Cliff Jumper, só que, claro, com o vermelho trocado para o amarelo. Vale lembrar que ele não traz aquelas dois troços, sabe, que parece uma minigun no modo veículo que ele usa no filme do Bumblebee. Não, ele não traz esse acessório, o que já era esperado, pelo menos por mim. Mas seria muito interessante se ele tivesse, sendo bem honesto, aparecendo no filme. Fora que eu ainda comentei na live do Marco, do canal Reviews Transformers, que inclusive o link está sempre presente aqui na descrição, que seria muito interessante porque lembraria bastante o Bumblebee de Fall of Cybertron, já que o carro, pelo menos na minha visão, me lembra bastante o modo veículo dele no jogo de Transformers Fall of Cybertron. Mas enfim, isso daí claro que não prejudica o toy em absolutamente nada. É um detalhe que, claro, seria interessante se tivesse no toy, mas também não é como se te impossibilitasse de comprar só apenas por este fato. Eu pelo menos acredito que a maioria não deixaria de comprar justamente só por ele não ter as duas metralhadoras que ele tem no modo veículo. Não, eu acho que o toy tá sim muito surpreendente, o modo veículo também tá muito interessante e eu acredito que vai fazer sim uma boa venda. Como vocês podem ver, eles estão caprichando bastante nos toys do filme do Bumblebee. Inicialmente começou, claro, de forma porca, com aquele remolde que é aquele Bumblebee. Não estou dizendo que ele é necessariamente ruim, porque não, eu não acho ele ruim, mas acho sim decepcionante. E acho até que aquele molde é inviável para o design que ele tem no filme. E claro, eu falo do Bumblebee Studio Series número 18, o Fusca. Também teve o Dropkick, que não se parece nada com o filme, o Dropkick número 22, que vira um helicóptero. E também a Shatter, o modo veículo, aí eu já não lembro a numeração dela. Não, esses três aí realmente são bem fraquinhos, mas os toys que vieram a posteriori deles, eu acho que ficou realmente surpreendente. Tanto a Shatter, o Dropkick, o Bumblebee Jeep, agora esse Bumblebee, o Cliff Jumper, o Blitzwing, agora o Starscream também, acho que estão todos surpreendentes. Então não há reclamações quanto a isso. A coleção do filme do Bumblebee está no caminho certo na minha visão, está realmente muito surpreendente. Agora falando da outra figura, justamente a mais esperada por todos os fãs, pelo menos eu acredito que a maioria. Cara, vou ser bem honesto, eu quando bati o olho nesta figura, que no caso, obviamente eu estou falando do Dino, de Transformers Dark of the Moon, também muito conhecido como Mirage, de qualquer forma as duas nomenclaturas estão 100% corretas. Eu bati o olho, retorci, não fiquei muito satisfeito inicialmente, bateu uma decepção, porém eu fui analisando o toy e fui vendo partes realmente positivas nele. Eu achei que sua perna está excepcional, seus braços também estão muito bem desenvolvidos, sua escultura no geral também está muito sensacional e a gente também consegue ver isso pelo rosto do personagem, que também está muito bem feito. Eu gostei bastante da aplicação de pintura no personagem, mas agora vamos para o que me incomodou assim que eu bati o olho. Simplesmente ele tem uma porta gigante e essa daí é com toda certeza, a minha maior reclamação quanto a este toy. Ele tem uma porta gigante. Não custava muito fazer algo tipo como o Bumblebee Studio Series número 49? Eu acredito que não, porque basicamente essas são as proporções, no caso da porta, que ele tem no filme. Eu acho que exageraram demais, justamente também porque colocaram parte que não é da porta.
Se vocês forem analisar, a porta acaba em um determinado... tem uma demarcação, né, numa determinada demarcação, e aí continua com uma parte extra do carro. E eu acho que foi justamente isso que me fez detestar tanto essa parte traseira. Claro que eu não poderia deixar de mencionar que ele também tem uma backpack gigante. Eu já esperava uma backpack sem grandinha, justamente pelo seu design inviável. De todos os personagens de Transformers Dark of the Moon, eu acho que ele é o personagem, no caso o Autobot, que tem o design mais humanoide. Inclusive eu acho que o design dele combina mais ainda com os personagens de Transformers A Era da Extinção, onde sim eles têm um design bem mais puxado pro lado humano. E ele não tem muitos kibbles, basicamente de kibble mesmo do carro ele tem o peito com as partes do veículo todo retorcido, coisa que eu já imaginei que não seria possível reproduzir no toy, e as portas na parte traseira. Basicamente é isso que a gente tem de partes realmente visíveis do carro. De resto a gente até consegue ver uma roda dentro do ombro, bem no mecanismo de rotação do ombro. Mas claro, isso daí não seria possível fazer aqui, você precisaria de algo nível Dropkick do filme do Bumblebee, no caso que vira um carro, não um helicóptero, para poder reproduzir, e mesmo assim não ficaria tão fiel, ficaria algo realmente bem estranho. E outra coisa que muita gente estranhou, pra mim eu até relevei porque de frente dá pra ter uma percepção até que positiva do personagem, que é justamente ele ter o peito chapado. Não que ele não tenha no filme, mas sim tem um certo relevo que dá pra sim notar uma diferença. Coisa que aqui até que dá, mas tá exageradamente chapado. Tá assim uma boa representação da frente do carro, a parte da frente, a parte frontal do carro, dos faróis, vai justamente para o ombro, coisa que eu achei inteligente. Inclusive me lembrou bastante o molde do Stinger com isso. Claro que aqui não tá com uma dobra, que no caso o Stinger tem uma dobra, não, aqui só está como se fosse colocado mesmo. Algo mais próximo do Studio Series Jazz, eu creio. E eu acho também que foi uma solução muito inteligente para poder aplicar essa parte frontal do veículo no ombro. Eu acho que foi uma solução realmente muito inteligente, já não esperava que ela iria pro peito. Realmente eu não curto partes falsas, mas no caso do Mirage é como se você quisesse a frente do carro no peito do Crosshairs. É algo quase que impossível. Talvez nenhum Masterpiece conseguiria reproduzir isso daí com muito esplendor. Nem mesmo o Firage, que é um toy que eu gosto bastante, que é a representação do Mirage em Dark of the Moon, que é aquele toy da Alienatech, que é realmente muito interessante. Embora ele tenha sim a representação no peito, o peito dele é real, é justamente com a parte frontal, não é muito semelhante ao CGI não. Tem sim suas diferenças de escultura, então sim, eu esperava que isso daí não fosse acontecer com o Mirage. Não acreditava que ele teria a parte frontal do veículo no seu peito. Agora, outra reclamação, né? Vocês já viram que ele não tá perfeito, eu não diria que ele também tá bom, eu diria que ele tá, aceitável, né? Justamente também pelo fato de ser o único toy, a única representação do Mirage, ao menos a oficial, que chega mais próximo à Ferrari. Porque, claro, nós temos aquele Deluxe Class da Toyline de Transformers A Era da Extinção, que se tornou uma coisa muito rara, e sim, eu gosto daquele toy, eu confesso, eu realmente gosto bastante. Mas ele passa bem longe do que o Mirage é, esse daqui chega muito mais perto. Então é por isso que eu considero ele basicamente a única representação oficial do Dino Mirage de Dark of the Moon. Voltando agora para a minha reclamação, que aí pode até ser implicada no controle de qualidade da representação, é que o peito é oco. Ou seja, eu não sei ao certo como é que vai ser, mas muito provavelmente ele é sim oco, tô vendo aqui na imagem, o que pode deixar o personagem possivelmente sim um pouco frágil. Um pouco não, bastante, né? Porque o peito é oco. Justamente para a backpack entrar no seu corpo, o que na minha opinião é sim uma solução inteligente, mas eu acho que eles não souberam aplicar de forma correta aqui no personagem. Eles erraram, acabaram colocando uma mochila maior do que deveriam. Por mim, colocava assim um kibblzinho extra na parte da perna, justamente para poder ter uma distribuição melhor da massa do veículo. Talvez um outro no braço, que na minha opinião ficou realmente muito interessante. Mas sua backpack é um tanto problemática. Não estou dizendo que ele não vai representar bem, muito pelo contrário, eu acho que ele representa bem. Mas ele pode ter alguns problemas relacionados ao controle de qualidade. Sua poseabilidade, na minha sincera opinião, ficou muito impressionante.
Eu diria que principalmente ali na parte dos pés, onde você pode ver o tornozelo dele, o pé é muito bem feito também, bem semelhante ao CGI, os braços. Você também pode fazer uma clara observação da escultura do personagem, acho que realmente ficou algo muito legal, em especial na mão, onde eles fizeram a espécie de soco inglês que ele tem, né, que é realmente bem interessante. Colocaram também as lâminas, que não poderiam faltar. E como previsto, não colocaram aquela espécie de cabo, eu não sei como chamar aquilo, mas ele usa as lâminas junto de um cabo de aço para poder derrotar o Ratchet, o Decepticon Ratchet. Acho que estou falando da forma correta. E previsivelmente não colocaram no toy. Para finalizar, vamos falar do seu modo veículo, que acabou sendo muito polêmico. Teve gente que odiou, teve gente que amou. Eu basicamente gostei desse modo veículo, acho que sim, é uma boa representação. Claro, a Hasbro não conseguiu os direitos, infelizmente, da Ferrari para poder colocar o veículo do Mirage neste toy. No caso, a Ferrari tiveram que criar um veículo totalmente diferente. Teve gente dizendo que eles usaram o modo veículo do Mirage do jogo de Dark of the Moon como base. Olha, pode até ser porque tem sim umas semelhanças, mas a parte frontal e a traseira, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, são completamente diferentes. Primeiro que você pode observar que ele ali tem um dentinho e na parte de baixo ele ainda tem uma aplicação do vermelho como é na Ferrari. Justamente esse dentinho no caso, porque tem uma espécie de pingo bem no meio do modo veículo, vocês provavelmente estão vendo agora neste exato momento, acabou tirando uma relação de semelhança com a Ferrari. E no jogo ele não tem essa parte vermelha de baixo que ele tem no filme. Tentaram representar, claro, quiseram fazer sim uma alusão ao filme, e não no jogo, pelo menos na parte frontal, que tá sim muito semelhante. A parte traseira, exatamente, nós não temos como saber. Não temos como saber de forma exata porque não nos foi mostrada a parte traseira. Apenas a parte de cima, que aí sim eu acho que lembrou um pouquinho o jogo, também dado pelo relevo que ele tem na parte do vidro. Eu acho que essa parte realmente ficou interessante. E acabou me lembrando sim um pouco o modo veículo. Eu acho que o carro dele ficou muito bem feito. Lembrando, não é exatamente uma Ferrari, tentaram fazer o mais próximo possível. Também tem a questão dos direitos, eles não conseguiram os direitos, por isso tem que sim ficar um pouco diferente. Lamentavelmente, teve sim sua frente muito quadradona, o que acabou lembrando uma espécie de veículo mais antigo. Teve também, eu acho que aí sim foi uma espécie de capricho, uma pintura no aro da roda do modo veículo, que na minha opinião ficou algo muito sensacional. Dá sim pra ver que eles tentaram caprichar o máximo que puderam na pintura deste personagem. Eu acho que realmente ficou uma pintura muito boa. Eu acho também que poderiam ter aplicado o fumê. Mas claro, não que isso daí seja algo necessário, mas na minha visão seria algo muito mais interessante. No geral, acho que o modo veículo tá bem funcional sim. Dá pra representar o que nós vemos na tela. Claro, não é algo exato pelo fato de não terem conseguido os direitos. Temos que lembrar disso e também até que aliviar pro lado da Hasbro, porque realmente é muito difícil fazer a sua representação exata quando não se tem os direitos do modo veículo, que também foi o que aconteceu com o Blitzwing, que deu um resultado surpreendente no seu modo robô, e o seu jato, apesar de ter sim defeitos, ficou bem legal. A mesma coisa serve pro Mirage, mais ou menos, porque o seu modo robô tem alguns problemas, não é tão bom assim quanto o Blitzwing, eu diria, mas não é também ruim. Eu não acho que chega ao ponto de ser ruim. Pode ser sim decepcionante, pelo menos pra mim foi, mas é algo válido e bem-vindo para a coleção de Transformers Dark of the Moon. Bom, basicamente esta foi a minha análise, foi a minha crítica também ao evento. Eu acho que foi feito de forma preguiçosa e, bom, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre estes toys, em especial do Mirage, justamente por ter sido mais polêmico. O Bumblebee eu acho que não tem nem como questionar. Eu acho realmente que ele ficou uma figura muito sensacional. Eu acho que seria bem-vindo numa coleção de Bumblebee o filme, né? Apesar de aparecer por pouco tempo no seu modo cybertroniano. Enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês no geral. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e, claro, ative o sininho para poder receber as notificações. Então, novamente, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!